Esse é mais um encontro de Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa não é um programa de literatura, não é um programa típico de uma universidade de letras, mas é um programa de cultura. E o que se entende por cultura aqui é aquela contribuição à nossa consciência da realidade, a nossa consciência da própria condição humana, que esperamos tenha aumentado no final do esforço a que nós nos dedicaremos aqui durante 4 horas. O nosso programa de cultura, então, não exige, como regra geral, como norma, não exige a leitura prévia da obra. A leitura prévia da obra é extremamente recomendável, mas não é absolutamente imprescindível, mesmo porque sabemos da baixa disponibilidade. Uma narração de uma epopeia, de um acontecimento épico. Nós não vamos ter um resumo conforme o normal, vamos ter aqui uma seleção de trechos, uma seleção de excertos que juntos representam o conjunto da obra. É um autor de uma importância extraordinária e é quase o maior poeta épico que já existiu no mundo, desconsiderando as diferenças entre as línguas, é claro. E é de todos os épicos o último. Depois dele nunca houve uma poesia épica propriamente dita. Luís de Camões é uma dessas personagens imensas, enormes, e que sofre de um mal muito triste, que é o fato de que todo mundo fala de Luís de Camões e está incorporado ao vocabulário público, ao vocabulário geral, um conjunto de expressões camonianas que todo mundo usa o tempo todo, mas não é um autor que seja lido, talvez porque a conjugação da falta de tempo. O primeiro problema com Luís de Camões é que a própria personagem de Luís de Camões é uma personagem pouco conhecida. Há pouquíssima coisa que se possa dizer sobre a vida de Luís de Camões. Há muitas dúvidas e, sobretudo, muitos mitos em torno de Camões. Ele foi, aos poucos, sendo alvo de mitologias, etc. Mas o que se sabe é que ele, antes dele nascer, no dia 8 de julho de 97, Vasco da Gama parte para procurar o caminho marítimo das Índias. Esse fato histórico é o fato com que os Lusíadas tratam, né? Então é essa viagem de Vasco da Gama para encontrar o caminho marítimo para as Índias, que é o assunto do livro Os Lusíadas. Logo depois, ou seja, alguma coisa com 20 e poucos anos depois, nasce Luís de Camões, possivelmente em Santarém, embora não se tenha certeza disso, filho de Simão Vaz de Camões, fidalgo da Galícia. O pai dele era galego, de origem galega, quer dizer, meio português, meio espanhol. Não era exatamente português, a Galícia é aquela parte da Espanha que fica ao norte de Portugal, não é isso? Impedindo que Portugal faça uma paralela completa ao mar, né? E a mãe, Ana de Sá de Macedo de Santarém. A família teria mudado para Lisboa e depois para Coimbra, onde vivia o tio de Luís, João Vaz de Camões, pessoa de qualidade, ou seja, alguém que tinha alguma função importante. Luís de Camões teria parentesco remoto com Vasco da Gama. Em 1530 e 1537, entre esses 2 anos, entre 1530 e 37, morre o pai de Camões e o menino passa a viver em Coimbra sob a tutela de um tio, o cônego Bento de Camões, chanceler da Universidade de Coimbra. Calcula-se que Camões tenha obtido sua erudição no Colégio das Artes da Universidade, sem tê-la frequentado oficialmente, uma vez que não há registros. Camões nunca esteve na Universidade de Coimbra. Ele esteve no Colégio das Artes. O que o Colégio das Artes é? É aquela escola que prepara para a universidade, que ensina as artes liberais. Quando se fala em artes, nesse mundo antigo, artes é sempre as artes liberais. Tem trivium e tem quadrivium. Quadrivium são as 4 artes ligadas às coisas, né? As coisas contínuas, que é a aritmética mais a música, e as coisas descontínuas, que é a geometria mais a astronomia. Então, esse é o quadrivium. E o trivium lida com as 3 artes da palavra, que é falar direito, retórica, com gramaticalmente correta, com correção, que é a gramática, e com lógica, que é a lógica. Então, o trivium e o quadrivium eram aquelas 7 artes liberais
que se imaginava que uma pessoa qualquer tivesse como para se poder chamar de educada. Se você tinha meios para ir à frente, você podia depois ir para a universidade e frequentar, então, por exemplo, uma profissão liberal, que eram só 3 também. Era o médico, o advogado canônico e o teólogo. Só havia 3 profissões liberais. E só esses 3 recebiam o título de doutor. E é por essa razão que até hoje em dia nós chamamos médico de doutor e não chamamos engenheiro de doutor. Porque esta prática está associada com o processo das artes liberais na Idade Média. Então, o Camões aprendeu isso, porque não é possível que o sujeito com essa erudição toda não tenha tido uma formação extremamente boa. Ele teve uma educação extraordinariamente grande, boa, embora não tivesse ido para a universidade. Mas ele frequentou o colégio de artes. Ou seja, ele aprendeu o que havia de essencial nessas 7 artes liberais na sua época. Isso é garantido como 2 mais 2 são 4, tá? Em 1543 muda-se para Lisboa, onde já, em 43 ele já tem aí quase 20 anos, né? E envolve-se em questões de todo tipo, porque é um sujeito inflamatiço em amores, quer dizer, é um sujeito que se apaixona fácil, arruma briga por causa de namorada. Era um jovem muito, como é que eu diria assim, era um jovem, um jovem estouvado, né? Em 1549 parte para Ceuta. Ceuta, para quem não sabe onde é aquela cidadezinha que fica do outro lado do Estreito de Gibraltar, que é de colonização portuguesa. E Ceuta, ali, né, hoje em dia Ceuta já não é mais portuguesa, é uma cidade do Marrocos, né? Mas foi ali colonização portuguesa. Então parte para Ceuta, onde seria mutilado, ele é desfigurado, tem o rosto desfigurado, e perde um olho por um estilhaço. Então, numa guerra, logo cedo, com 20 e poucos anos, Camões já perde aí a sua aparência. Ele passará o resto da vida sendo retratado com um olho a menos, né? Em 1552, nesse ano, na procissão de Corpus Christi, briga e fere um certo Gonçalo Borges, um servidor da corte. Camões é preso. Em 53, como alternativa a continuar na prisão, embarca como soldado raso no dia 24 de março para as Índias, na nau São Bento da Armada, comandada por Fernando Álvares Cabral, certamente parente do Pedro Álvares Cabral, provavelmente filho. Chega no dia 12 de setembro a Goa, na Índia. Goa é um enclave português na Índia, onde passaria os 16 anos seguintes. A vida de Camões foi uma vida muito ruim, sabe? Muito difícil, muito sofrida, muito complicada, e ele então vai para meio que degradado para a Índia, né? Vai meio que degradado para a Índia, e passa 16 anos muito mal vivendo na Índia, que é justamente o período em que ele escreve os Lusíadas. Acredita-se que tenha escrito os Lusíadas durante esse tempo na Índia. Em 55, após lutar em diversas batalhas, é nomeado provedor mórbido dos defuntos e ausentes em Macau, e deixa a vida militar. Macau fica na China, longe de onde nós estamos, né? Bem longe. Mas é acusado de não fiscalizar seus subalternos. Há um certo crime que se atribui isso. Ele não era de ficar cuidando de nada, ele era um escritor, e há um roubo muito grande lá, e ele acaba sendo responsabilizado. Quando viaja para julgamento em Goa, a embarcação afunda no delta do rio Mekong, e Camões teria escapado a nado carregando na mão o manuscrito. Daí aquela famosa cena que é muito retratada, de Camões nadando com uma mão e com a outra mão segurando o manuscrito para fora d'água. Essa cena romântica fica um pouco menos romântica quando a gente descobre que nesse mesmo naufrágio morreu a Dinamene, que era uma companheira chinesa que ele tinha lá em Macau. Então, aí os maus juízos podem ser feitos a respeito dele, que em vez de salvar a namorada, salvou a obra. Coisa que nós não temos nenhuma autorização para concluir. Mas pode ser uma possibilidade, né? Sempre seria uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. Pois é, mas a gente não sabe do que aconteceu. A verdade é que também pode ser aí também um certo romantismo, imaginar que isso tenha acontecido conforme conforme descrito, né?
Ele conclui em 57, preso durante quase 6 anos em Goa. Na prisão escreve os Lusíadas. Em 67 conclui os Lusíadas. Passa certo tempo em Moçambique, para onde foi com passagens pagas por um amigo. Nessa altura Camões está absolutamente pobre, miserável, não tendo nem o que comer. Ele foi visto numa dessas viagens aí por um português que relatou que o havia encontrando vivendo de esmolas e amigos. Durante a maior parte da vida de Camões, a vida dele é muito ruim e muito sofrida. Ele fica lá um pouquinho em Moçambique, e aí em 1539 ele retorna a Lisboa, completamente pobre. Em 1532, com a aparente ajuda de Dom Manuel de Portugal, notório mecenas, os Lusíadas são editados em 2 edições no mesmo ano. Né? Isso para você não tem importância, mas é um debate entre os camonólogos interminável, por que tem 2 edições, qual é a primeira, qual é a segunda, enfim, não nos interessa aqui. Por Antônio Gonçalves, com inúmeros erros de impressão. Não há notícia de qualquer impacto da obra. Camões recebe uma irrisória pensão concedida por Dom Sebastião, a quem é dedicado o poema. Dom Sebastião, todo mundo sabe quem é, era um rei muito inútil e enfim, era um sujeitinho exibido, jovem, bem jovem, que havia recebido o trono. E esse Dom Sebastião, que era um sujeito assim exibicionista, era muito bonito e tal, resolveu armar uma briga lá com os árabes, lá naquela tal de batalha de Alcácer Quibir. E esse rei, Dom Sebastião, desaparece nessa batalha. Então, esse rei é o rei que reina, quando Camões está tentando editar os Lusíadas. Tanto é que ele faz os Lusíadas com uma dedicatória para o rei, obviamente imaginando que o rei vai se incomodar, né? Que vai gostar e que vai ajudá-lo, né? Olha que esse rei Dom Sebastião desaparece em 1578 na batalha de Alcácer Quibir e nunca é mais achado. Não é que ele foi morto na batalha, ele não foi mais encontrado. Daí, desse fato histórico, nascem várias consequências. A primeira é a criação do tal do sebastianismo, que é um estado de espírito lusitano e brasileiro, que consiste em ficar imaginando que Dom Sebastião vai voltar na hora do pior para nos salvar. Então, esses sujeitos messiânicos, por exemplo, Antônio Conselheiro, aqueles monges lá na Lapa não, aqueles monges lá do Contestado, todas essas personagens históricas eram todas sebastianistas. Todos prometiam aos seus adeptos que, no final, em última análise, eles seriam salvos por Dom Sebastião. Então, isso Antônio Conselheiro fazia o tempo todo. Os brasileiros, os portugueses são sebastianistas por causa disso. E a segunda consequência disso é que é essa razão pela qual nós não somos argentinos. Porque como o Dom Sebastião não tem herdeiros, ele é jovem, não é casado, tem 2 reis lá que tentam ser reis, mas não dá certo, porque eram parentes muito distantes, não funciona. Os espanhóis tomam conta daquilo, os Filipes da Espanha tomam conta de Portugal, e a unificação dos 2 impérios. E a unificação vai até 1640. 1640. Nesses 60 anos de unificação, o Brasil, Portugal e Espanha foram um país só. E o Brasil, então, pertencia a esse Portugal e Espanha. E aí, então, os portugueses, espertos como são, resolveram desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, que estava em voga, dizendo que agora é um país só, por que nós vamos respeitar o Tratado de Tordesilhas? E foi por isso que os portugueses conseguiram passar para o lado esquerdo do tratado, da linha do tratado. Se não tivessem passado, o Paraná inteiro, exceto Guaraqueçaba, por ali, seria território espanhol, portanto, provavelmente argentino. Essa é a razão, portanto, esse Dom Sebastião, devemos a ele termos escapado dessa sina de sermos argentinos. Muito bem, então, continuando aqui, né, o rei, então, olha só, em 78, o rei Sebastião desaparece no dia 4 de agosto, na batalha de Alcácer Quibir, inaugurando o sebastianismo e subordinando Portugal a Castela. Camões diz em carta a Dom Francisco de Almeida: não me contentei em morrer nela, a pátria, mas de morrer com ela. Ou seja, no final, Camões, no final da vida, a final da vida de Camões coincide com o final da vida de Portugal independente, ficará 60 anos subordinado aos castelhanos. E então o Camões tinha a total percepção dessa decadência de Portugal, representada pela morte do rei.
Em 80, morre de peste no dia 10 de junho. Seu enterro foi pago por uma instituição de caridade, a Companhia dos Cortesãos. Um corpo de Camões é colocado numa vala comum sob a igreja de Santana. Essa igreja de Santana depois foi completamente destruída pelo terremoto, pelo grande terremoto, e não sobrou nenhuma identificação de corpo nenhum. Não tinha, aliás, antes. De modo que, quando foi construído o Mosteiro dos Jerônimos, e para lá levado o corpo de Camões, foi levado um conjunto de ossos quaisquer. Então não há nenhuma garantia de que aqueles ossos lá sejam verdadeiramente de Camões. Os ossos que estão no túmulo de Camões não são de Camões, provavelmente. Mas simbolicamente são, né? Em 1584, 4 anos depois da morte do autor, das oficinas de Manuel Lira, sai a segunda edição dos Piscos, muito alterada pela Inquisição. E em 1880, supostos restos mortais de Camões são transferidos para o Mosteiro dos Jerônimos, onde repousam ao lado dos de Vasco da Gama e os de Dom Sebastião. Então, esse é que não tem resto mortal nenhum, né? Porque este foi completamente desaparecido. Até hoje está sumido o rei Dom Sebastião. Até hoje não se sabe onde anda. É uma espécie de versão lusitânia de Elvis Não Morreu. Né? Vai dar um exemplo apenas bem prático. Né? Esse negócio do Dom Sebastião é a versão lusitana de Elvis Não Morreu. A expedição, o trajeto para as Índias por terra já era conhecido desde o tempo de Marco Polo. Alguma coisa como 200 e poucos anos antes. Não tem nenhuma novidade. O que ninguém sabia fazer era dar essa volta pela África. E por que dar essa volta era difícil? Por causa, fundamentalmente, daquele extremidade sul da África, chamada de Bojador, ou então Cabo das Tormentas, e que hoje chama-se Cabo da Boa Esperança. Tem 3 nomes esse acidente geográfico, que era de dificílima navegação, ainda hoje é perigosíssimo. E o que o Vasco da Gama faz é descobrir isso. Né? Então ele sai de Lisboa, passa nas Ilhas Canárias, passa em Cabo Verde, vai até essa barra de Santa Helena, que é lá no sul, depois do lado direito da África, para em Moçambique, Mombaça, Melinde, e dali vai até Calicut, e depois Goa, um pouco mais ao norte. Esse trajeto aí principal, há um outro trajeto ali que vocês não estão conseguindo ver, porque eu acho que está em cores o mapa de vocês. Tá, então as outras 2 cores são outras 2 trajetórias que não nos interessam aqui agora. Nos interessa apenas a trajetória em preto, que é a trajetória de Vasco da Gama. De acordo com Arnold Toynbee, que é um historiador inglês, o Arnold Toynbee é um sujeito meio materialista, viu? Vocês não levem muito a sério, viu? Para ser bem sincero, tá? É o sujeito que só consegue enxergar fatos históricos de natureza material, né? O Arnold Toynbee. E apesar de todo o prestígio que tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Viu? Então o Arnold Toynbee divide a história da humanidade em 2. Uma antes dessa descoberta e outra depois dessa descoberta. O que é claramente um exagero, mas vindo do Arnold Toynbee, é um exagero que tem lá talvez alguma justificativa. Né? Então aí vocês têm a ideia do que é o trajeto que será descrito por Camões, porque Camões irá fazer uma descrição dessa conquista, da descoberta desta rota, irá fazer em seguida uma análise, junto com isso, irá fazer um panorama da história de Portugal, como ninguém traçou tão bem, e irá fazer diversas considerações de natureza aí, sobre a condição humana, sobre a vida do ser humano, enfim, ele fará isso com uma genialidade poucas vezes tão vista desse jeito. Vocês também têm um outro documento chamado Estrutura da Obra, que imagino que vocês têm. Esse documento é o nosso mapa de trabalho aqui, nesse nosso dia de hoje. Nós vamos, na verdade, seguir essa estrutura dessa obra a partir daqui. E do lado direito, na coluna mais à direita, existem números das estrofes que foram escolhidas e selecionadas para que nós leiamos. Essas estrofes, elas dizem respeito a cada um desses pontos centrais. Quer dizer, o que há nesse documento aqui é uma estrutura completa da obra. Se você entender essa estrutura, você entende a obra chamada Os Lusíadas, que começa então ali, né, com o canto 1,
com a invocação das musas. Nenhum poeta começa nada nessa época sem invocar as musas. Veja, o Camões está fazendo uma obra no estilo antigo para quem está na Renascença, porque ele está fazendo uma obra que mais ou menos copia a Eneida de Virgílio, que era a obra anterior, né? A Eneida nós já tinha 1500 e poucos anos, porque Virgílio não chegou a conhecer Jesus Cristo, ele morreu um pouco antes de Jesus Cristo. Então Virgílio já tinha 1500 anos desde que Virgílio havia escrito a Eneida, do momento que Camões escreve os Lusíadas. No meio tempo, entre isso, houve a grande obra Divina Comédia, de 1300, de Dante Alighieri, mas a Divina Comédia não é bem uma obra épica no sentido de que a Eneida e os Lusíadas são, porque a Eneida e os Lusíadas narram uma situação de conquista militar, uma situação de formação de um povo. A Eneida narra a vida de Enéas, que é o fundador de Roma, que é um trânsfuga de Troia, da guerra de Troia, e o nosso Camões narra a saga de Vasco da Gama e os portugueses conquistando o caminho marítimo para a Ásia, para a Índia. Não é o caso da Divina Comédia. A Divina Comédia trata da viagem interna iniciática que Dante Alighieri faz, guiado por Virgílio, depois por Beatriz, depois por São Bernardo de Claraval. Então são muito diferentes. Não dá para você imaginar que exista muita ligação entre os Lusíadas e a Divina Comédia, apesar de ela estar próxima, muito próxima do Camões. O que há aqui perto do Camões, que são as referências mais fortes, são todas aquelas hipopéias associadas à personagem do Rolando, o Orlando Furioso. Rolando, quem é o Rolando? Rolando é o rei Arthur francês. Era uma personagem mítica francesa que teria sido responsável por todas aquelas guerras que impediram que os muçulmanos subissem e ocupassem a França toda. Ou seja, naquele tempo de Carlos Magno, Carlos Martelo, enfim, aquele momento em que a cristandade se firma finalmente no Império, aquelas personagens heróicas francesas como Roland, né, ou Orlando, quem vem a ser a mesma pessoa, foram escritas diversas obras aí, e essas são as referências mais próximas de Camões, mas ele é muito, muito, muito melhor que qualquer um desses. Ele está muito mais avançado, a obra é muito maior e mais densa do que qualquer uma dessas. Então você pode comparar os Lusíadas com a Eneida, embora a Eneida esteja a 1500 anos de distância de Camões. Mas como em toda a epopeia clássica, tudo começa com a evocação das musas. Você não faz nada sem falar com as musas. E quem são as musas? São as Tágides. As Tágides, quem são as Tágides? São as ninfas do Tejo. Tejo, em latim, fala Tagus. Tejo é a mesma coisa que Tagus. Então, as Tágides são as ninfas do Tagus, do Tejo, né? Os nomes portugueses são todos eles latinos, né? Como, por exemplo, Portugal, vem de Portugalos, que é um nome latino. Não é isso? A própria cidade de Lisboa vem de Lisbona. Lisbona vem de Ulisses, que é um nome dado, o nome latino para o Odisseu, Ulisses. A palavra Ulisses é a origem da palavra Lisboa. E assim por diante. Como vocês sabem, Portugal foi conquistado pelos romanos. Quando isso aconteceu, havia lá apenas umas populações muito rarefeitas. Houve uma grande resistência aos romanos, resistência essa personificada na pessoa de Viriato. Viriato teria sido o primeiro herói luso, e esses romanos originais, esses portugueses originais, seriam lusitanos. Por isso que nós os chamamos até hoje de lusitanos, porque, embora eles sejam mais propriamente portugueses, porque os lusitanos eram o povo que antecedeu os portugueses, cujo maior herói foi Viriato. Viriato foi o herói que resistiu quanto pôde ao assédio romano, perdeu obviamente, e é a partir desse Viriato é que se forma então a nacionalidade portuguesa.